Ele é um garoto tímido, mas acaba levando a garota popular pra casa. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Tudo começa com Junta passando despercebido por todos na sua turma, pois sua presença é quase como a do ar. Enquanto ele se senta sozinho, pesquisando como sobreviverá como um personagem de fundo, Nagisa, a garota mais popular da escola, entra e percebe o que ele está fazendo. Ela imediatamente tira uma foto dele, e embora ele implore para que ela se apague, ela se recusa e decide sentar-se ao lado dele. Curiosa, ela se pergunta o quão invisível Junta é para os outros e decide fazê-lo ficar de pé em sua cadeira para ver por si mesma. A princípio, Junta recusa, mas quando ela ameaça expor seu histórico de navegação, ele decide tentar. No início, a turma não o nota, mas enquanto Nagisa continua a pressioná-lo para ficar de pé, seu professor de matemática de bolso o percebe e diz para ele parar de agir como um idiota, vaporizando todos os 10 pontos de aura que ele vinha acumulando desde o nascimento. Depois disso, Nagisa ri muito e tenta animar Junta, apontando que ele realmente foi notado na aula, mas antes que ela possa provocá-lo mais, suas amigas a chamam e ela é forçada a ir embora. No dia seguinte, na aula, Nagisa aparece irritada com Junta, mas como ele não sabe o que fez a ela, ele lhe oferece um pouco de seu leite para acalmá-la. No entanto, ela o manda lembrar o que aconteceu pela manhã. Aparentemente, quando Junta chegou à escola mais cedo, Nagisa foi a única pessoa que o notou, mas quando ela acenou para ele, ele a ignorou, pensando que ela estava acenando para as amigas. Mas, embora Junta se lembre de tudo isso em detalhes, ele não consegue perceber por que Nagisa está brava com ele. Como resultado, ela decide puni-lo sentando-se em suas pernas. Cerca de 5 segundos depois, Junta começa a tremer porque não consegue se controlar. Quando ele se recupera, Nagisa ri e diz para ele responder sempre que alguém o cumprimentar, então ele concorda e ela o perdoa. Como ele é tão inteligente quanto um peixe dourado com dano cerebral, ele ainda precisa perguntar o que fez para deixá-la brava. Nagisa tenta responder sussurrando algo em seu ouvido, e isso faz o perdedor sensível fugir para que seu dia não se torne longo e difícil. Depois da aula, Nagisa nota Junta conversando com o professor, então ela pergunta por que ele sempre faz uma pergunta depois da aula. Junta então lhe diz que faz isso para garantir que o professor saiba que ele realmente compareceu à aula. Ao ouvir isso, Nagisa percebe que Junta nunca é chamado para responder perguntas porque o professor nem o nota. Então, no próximo período, quando o professor faz uma pergunta, ela levanta a mão e aponta para Junta para que ele responda. Isso faz Junta congelar, pois a única coisa em sua cabeça é uma mensagem de erro 404. Então ele implora com a Nagisa para lhe mostrar a resposta. Depois de sobreviver a isso, ele se pergunta por que Nagisa não respondeu a pergunta sozinha. Então ela diz que é porque queria que ele confiasse em seu colega de assento para obter ajuda. Nesse momento, o professor a manda responder a próxima pergunta, o que a pega de surpresa. Nagisa se levanta e implora a Junta para salvá-la. Então ele dá uma olhada em seu livro didático e também lhe diz a resposta. Depois da aula, Nagisa tenta conseguir o contato de Junta, mas antes que ela possa, suas amigas aparecem. E Junta faz uma saída a Batman, o que faz Nagisa se sentir mal. No sábado, Nagisa encontra Junta sentado sozinho na cidade e decide perguntar o que ele está fazendo. Junta então explica que saiu para comprar um jogo, mas se distraiu com alguém distribuindo pacotes de lenços de papel. Ele ficou na fila para pegar um, mas não conseguiu, já que ninguém o notava. Então ele finalmente falou e pediu por si mesmo. Quando ele pegou o pacote, sentiu-se estranhamente realizado e esqueceu completamente que havia saído originalmente para comprar seu jogo favorito. Nagisa ri depois de ouvir isso e decide tirar uma foto sorrateira de Junta. Quando ela percebe que a câmera não focou no rosto dele, ela decide tirar uma selfie com ele. Junta afirma que a câmera não o reconheceria, então Nagisa se senta mais perto dele para garantir que ele esteja no enquadramento. Depois que ela tira a foto, Junta fica chocado ao ver que a câmera realmente o capturou, então Nagisa decide pegar o número dele para enviar a selfie. Do nada, ela sugere que eles saiam juntos alguma hora, insistindo que ele terá mais facilidade em conseguir lenços se estiverem juntos. Como Junta não consegue entender a indireta, o idiota pensa que ela só quer sair para conseguir lenços e concorda em dar-lhe seu contato. No entanto, Nagisa fica animada por finalmente ter conseguido o número dele e se afasta, corando com a foto deles juntos. Mais tarde naquela noite, Nagisa envia a selfie de antes e pergunta novamente se eles podem sair juntos alguma hora. Ver isso choca Junta, já que ele pensou que ela estava brincando da primeira vez. Depois de pensar por cerca de 5 minutos, ele finalmente responde que vai sair com ela. E quando Nagisa vê isso, ela anda pela Casa Vermelha como um semáforo, enquanto aguarda ansiosamente. Na semana seguinte, Junta fica com sono na aula e considera tirar um cochilo, já que ninguém o notaria. Quando ele percebe que Nagisa saberia, ele se vira para o lado e fica chocado ao encontrar a garota meio adormecida. Mais tarde naquele dia, Junta parece cansado porque está exausto do treino esportivo. Aparentemente, ele correu uma corrida de longa distância com seus amigos e foi forçado a completar a volta inteira e gritar para que os outros notassem que ele havia terminado. Atualmente, Nagisa aparece para vê-lo, mas ele se afasta dela porque sente que está fedendo. Percebendo isso, Nagisa o abraça para fazê-lo se sentir confortável com ela, mas ele se afasta novamente porque sua salsicha estava começando a cozinhar. Depois disso, Nagisa sai para pegar algo, e é quando Junta percebe que ela mudou o penteado
Ele a acha fofa agora, e se pergunta se uma ida ao barbeiro consertaria seu rosto nojento, mas pensa que até o Photoshop pediria demissão. Um tempo depois, Nagisa retorna com alguns lenços umedecidos e os entrega a ele para limpar seu suor. Enquanto Junta os usa, Nagisa o encara e sorri, dizendo que agora eles têm o mesmo cheiro, o que significa que combinam. Ouvir isso choca Junta, mas antes que ele possa processar, Nagisa sai para encontrar suas amigas. Enquanto ela está trocando para o uniforme da próxima aula, Tama e Hazuki notam como ela parece incomumente feliz e perguntam se algo bom aconteceu. No entanto, Nagisa se recusa a lhe dizer qualquer coisa, e até impede Tama de usar seus lenços umedecidos. Vendo isso, Tama imagina que os lenços têm algo a ver com o humor de Nagisa. Embora Nagisa negue, Tama a desmascara e percebe que ela está mentindo. No sábado, Junta fica animado porque sua série de mangá favorita já foi lançada, então ele vai a uma loja para comprá-la. Quando ele chega à loja, ele luta para passar pela porta elétrica porque ela não o reconhece. Então Nagisa, que por acaso está observando, aparece e o ajuda. Ver Nagisa de perto choca Junta, e ele fica um pouco tímido porque ela o viu lutando com a porta. Ao entrarem na loja, Nagisa pergunta o que ele quer comprar, então ele mostra a ela sua série de mangá favorita. Nagisa acha legal e se interessa em lê-la, mas quando percebe que as primeiras e segundas partes estão esgotadas, ela implora para pegá-las emprestadas de Junta. Embora o pedido choque o pobre rapaz, ele concorda e sai da loja, indo pra casa. No caminho, Nagisa percebe que eles moram perto um do outro, então ela decide segui-lo pra casa pra pegar o mangá. Depois de pegá-lo, ela pergunta a Junta a que horas ele sai para a escola, e quando ela descobre que ele sai mais cedo do que ela pensa que começará a sair cedo para que possam ir juntos para a escola. Então, na manhã seguinte, Nagisa acorda às 6 e começa a se preparar para a escola. Quando ela termina de se vestir, ela fica indecisa sobre como arrumar o cabelo, mas decide usar o spray de cabelo da irmã para dar um toque especial. Depois disso, ela desce e se junta a Akina, sua irmã, para o café da manhã. À mesa, Akina observa bem e pergunta se algo especial está acontecendo na escola, e Nagisa nega. No entanto, sua reação entrega que algo está acontecendo, e Akina percebe imediatamente. Ela elogia Nagisa por estar fofa e a provoca por usar um spray de cabelo caro, mas quando ela percebe que Nagisa pode estar se arrumando para impressionar um garoto na escola, Nagisa fica tímida e vai embora. Lá fora, ela fica em uma esquina esperando por Junta para que pareça uma coincidência quando eles se encontrarem. Quando Junta aparece, Nagisa espera que ele a elogie e ela fica desapontada quando ele não diz nada. Enquanto caminham para a escola, Junta percebe que nunca caminhou com ninguém para a escola, muito menos com uma garota tão louca quanto Nagisa. Em algum momento, eles param em frente a uma loja de conveniência, onde Nagisa pergunta a Junta sobre suas preferências de almoço. Cerca de 5 minutos de conversa, Tama e Hazuki aparecem para falar com Nagisa. E como esperado, elas não notam Junta. Elas só o fazem quando Nagisa menciona que ele está sentado ao lado dela, e isso as deixa sem palavras quando o veem. No entanto, quando Nagisa diz a Junta que sempre se encontra naquele local com suas amigas, ele se levanta e vai embora para evitar ser sufocado na zona da amizade. Mais tarde naquela tarde, Junta senta na aula e percebe que seu dia não é diferente dos outros, apenas porque ele caminhou com uma garota de aparência estranha como Nagisa. Durante o almoço, ele come sozinho e relata que ninguém faz contato visual com ele, então ele decide que hoje terminará como qualquer outro dia chato. Com o passar do tempo, ele termina todas as suas aulas e volta para casa para descansar. No caminho, ele percebe que a senhora à sua frente não o vê e tenta se afastar para evitar esbarrar nela. Infelizmente, um carro passa em alta velocidade e o cobre de lama. Em vez de ficar envergonhado, Junta se afasta como se nada tivesse acontecido, porque ele já está acostumado a ser tratado como se não existisse. No entanto, Nagisa aparece do nada, sentindo pena dele porque viu tudo o que aconteceu antes. Ela decide acompanhá-lo até em casa para que ele possa tomar um banho e se refrescar. Mas quando ela percebe que ele perdeu a chave, ela se oferece para deixá-lo tomar banho na casa dela. Junta concorda e a segue para casa, onde ele acidentalmente vê uma de suas armaduras de enredo. Nagisa se apressa para cobrir, e quando ela pergunta se ele viu algo, ele afirma que não. Depois disso, ele vai para o banheiro dela e fica um pouco desconfortável, já que é a primeira vez dele lá. Enquanto isso, Nagisa pega um de seus agasalhos para ele usar quando terminar de tomar banho. Minutos depois, ele termina, se troca e agradece a Nagisa pela ajuda. Nagisa minimiza, entrega-lhe o uniforme já lavado e diz para ele secar o cabelo, já que ele está molhado. Quando ele termina, Nagisa o acompanha até a porta e se despede dele, mas enquanto ele sai, ela fica um pouco triste porque queria que ele ficasse um pouco mais. Na manhã seguinte, Junta vai para a escola e fica chocado ao encontrar Nagisa a caminho da aula. Vê-lo faz lembrar que ele esteve a 2 centímetros de aplaudi-la ontem, mas ele se recompõe e devolve o agasalho que ela lhe deu. Depois disso, Nagisa fica ao lado dele e pergunta sobre sua altura. E quando ele menciona que ele tem 1,75 m, Nagisa percebe que os 9 centímetros extras não fazem parte da altura dele. Ela então sobe em um degrau para mostrar a ele a diferença de altura ideal para um casal, mas aproveita a oportunidade para fazer um carinho em sua cabeça.
Vendo isso, Junta se pergunta o que há com ela, mas ele percebe que ela tem alguns parafusos soltos quando ela o manda crescer mais 3 centímetros. Algumas semanas depois, Junta faz o exame final do semestre e passa rapidamente por todas as questões para poder entregar a tempo. Enquanto ele se prepara para sair, Nagisa nota a pressa e pergunta o que está acontecendo, então ele lhe diz que tem planos para o dia. Mais tarde naquele dia, uma senhora vê Seita, um jovem, brincando sozinho na neve e assume que ele está sozinho. Ela se aproxima dele para perguntar sobre a mãe, apenas para perceber que Junta estava lá o tempo todo. Quando Junta lhe diz que é o irmão mais velho de Seita, a mulher se sente mal e pede desculpas por não tê-lo notado, mas Junta minimiza e a agradece por se preocupar. Enquanto ela sai, Seita continua brincando na neve até que Nagisa aparece e começa a provocar Junta. Ela fica surpresa ao saber que Junta tem um irmão mais novo e percebe que eles não se parecem em nada. Junta diz que é porque Seita se parece com a mãe deles, enquanto ele mesmo se parece com o pai. Ele então apresenta Seita a Nagisa, e como Seita já gosta dela, ele pede sua bebida de chocolate. Quando Nagisa lhe dá, ele a agradece, a abraça e a engole. Em algum momento ele oferece a bebida a Nagisa, pedindo para ela dar um gole, e depois que ela termina, Seita dá a bebida a ele, pedindo para ele beber também. No entanto, Junta recusa, porque isso significaria um beijo indireto com Nagisa. Mas como Seita está fazendo uma cara fofa, ele finge beber. Vendo isso, Nagisa provoca Junta por evitar um beijo indireto com ela, mas o irmão a ignora e vai embora. No dia seguinte, ele termina uma série de mangá e decide ir a uma livraria longe de casa porque o próximo mangá que ele quer tem imagens não censuradas. Na loja, ele começa a entrar em pânico porque há muitas pessoas por perto, mas ele se acalma quando elas saem e decide fazer sua escolha. Enquanto navegava, ele vê outro mangá não censurado e decide guardá-lo, mas quando ele percebe que ninguém na loja o reconheceria, ele o abre para ver do que se trata. No entanto, Akina o avista, e acontece que ela trabalha na loja. Quando Junta percebe que foi pego, ele tenta esconder o mangá para que Akina não pense que ele é do tipo estranho, mas já é tarde demais. Logo, ele nota que Akina compartilha o mesmo sobrenome de Nagisa, e imagina que apenas pessoas com esse nome podem notá-lo. Ele então paga pelo seu mangá e sai da loja, sem perceber que deixou cair sua carteira de identidade escolar. Em sua ausência, Akina a vê, pega e percebe que ele frequenta a mesma escola que sua irmã mais nova. Então, quando ela chega em casa naquela noite, ela entrega o cartão a Nagisa e diz pra ela devolvê-lo ao dono. Quando Nagisa vê o cartão, sua expressão entrega que ela conhece Junta. Mas ela fica um pouco chocada quando Akina lhe diz que Junta estava lendo um mangá não censurado sobre uma mulher com melões enormes. Então, no dia seguinte, ela mostra o cartão à Junta e se recusa a entregá-lo. Ela então lhe diz que seu irmão o encontrou na loja e pergunta se ele gosta de embaixadoras de melancia. Ouvir isso choca Junta, pois ele percebe que a garota da loja é a irmã de Nagisa. Mas antes que ele possa se explicar, Nagisa lhe entrega o cartão e o chama de perdedor degenerado. No dia seguinte, Nagisa aparece na escola e lembra Junta sobre sua promessa de sair com ela. Ela então pergunta se ele tem algum dia livre, e ele lhe diz que não tem nada planejado para seu feriado. Ouvindo isso, Nagisa pergunta se eles podem sair no próximo sábado, e ele concorda sem pensar 2 vezes. No entanto, quando ele verifica o calendário, fica chocado ao descobrir que o próximo sábado é Natal. No dia D, Junta sai para encontrar Nagisa, e ele fica nervoso no caminho porque está cerca de 1 hora adiantado. Enquanto ele luta para desviar de todos na multidão, ele finalmente encontra um lugar perfeito para sentar. No entanto, é quando um homem e sua esposa, cujo preenchimento labial poderia bloquear o sol, aparecem e sentam nele porque não sabem que ele está lá. Depois que Junta escapa deles, ele espera mais 30 minutos antes que Nagisa apareça, e quando ela pergunta quanto tempo ele esperou, ele afirma que acabou de chegar. Mas quando Nagisa segura suas mãos e percebe o quão frias elas estão, ela pergunta novamente quanto tempo ele esperou, e ele admite que foram 20 minutos. Nagisa se sente mal depois de ouvir isso, e explica que demorou tanto para aparecer por causa do presente que ela comprou para ele. Enquanto ela lhe entrega o presente, ele fica nervoso novamente porque terá que comprar um para ela também, então ele a manda esperar enquanto ele corre para encontrar algo para ela. No caminho, Junta parece sem noção sobre o que comprar, mas ele tem uma ideia quando se lembra que é inverno. Quando ele retorna, ele pede desculpas por perder tempo e dá a Nagisa um lindo par de luvas para que ela possa lidar com o frio. Vendo isso, Nagisa o agradece profundamente por ter pensado tanto e as veste imediatamente. No entanto, ela fica tímida quando se lembra do que ela comprou para a Junta, que é uma camisa com as palavras personagem principal inscritas nela. Enquanto ela se sente mal com isso, Junta minimiza como se não fosse nada, porque ele não esperava presente algum, então ele está bem com o que recebe. Enquanto ele lhe diz que gosta do presente, ele fica feliz e eles continuam saindo juntos. Algumas semanas depois, ele assiste ao seu anime favorito e continua imitando uma transformação por cerca de 2 horas. Quando sua mãe se cansa disso, ela diz a Junta para levar Seita para brincar, e ele concorda. Lá fora, Seita continua tentando imitar as transformações, mas quando eles estão em um local onde Junta confirma que ninguém está olhando, ele imita a transformação perfeitamente, e Seita acha isso legal. Enquanto ele continua, Nagisa aparece do nada e revela que estava gravando, deixando-o chocado. Na semana seguinte, Junta senta na aula, sentindo-se nervoso porque usou o par de meias errado.
Antes disso foi a aula de educação física, e naquela época ele notou que ninguém conseguia perceber que ele estava usando a coisa errada. Atualmente, Nadissa entra na sala com suas amigas e Junta percebe que há algo estranho nela. Ele continua a encará-la para descobrir o que é, mas quando Nadissa o pega e pergunta o que está acontecendo, ele lhe diz que não é nada. No entanto, durante o próximo período, Junta continua a encará-la, e ele só desvia o olhar quando o professor termina a palestra. Minutos depois, seu professor de bolso pede a Nadissa para ajudar a colocar uma impressão na parte de trás da sala. Então ela implora a Junta para lhe dar uma mão. Junta concorda em ajudá-la, mas se certifica de não se esticar muito, para que ela não perceba suas meias. Cerca de 2 segundos depois, ele pega uma cadeira para facilitar as coisas, mas Nadissa o desmascara e diz para ele não se sentir inseguro com suas meias. Isso choca, então ele se afasta e permite que Nadissa coloque a impressão corretamente. Enquanto ela sobe na cadeira, ele percebe que suas leggings foram o que a fizeram parecer diferente hoje, mas ele acidentalmente solta isso e fica tímido depois. Vendo isso, Nadissa lhe diz que só usou as leggings porque suas meias habituais não estavam secas. Mas ela continua a provocá-lo por olhar para as pernas dela o dia todo. Junta imediatamente fica trêmulo e tenta se defender, mas Nadissa minimiza como se não fosse nada e continua a colocar a impressão. Quando ela termina, ela sugere ir pegar uma bebida que Junta geralmente compra na loja de conveniência, e fica animada quando Junta concorda em segui-la. Chegando lá, ela diz a Junta para também pegar uma bebida para si mesmo para que possam compartilhar, mas ele recusa, alegando que quer um pão de carne. No entanto, como é a primeira vez de Nadissa na loja de conveniência, ela implora a Junta para ajudá-la caso ela estrague seu pedido. Cerca de 5 segundos depois, ela fica confusa sobre qual tamanho de bebida pedir. Então ela lança um olhar de lado para a Junta e ele lhe diz para escolher o tamanho normal. Depois disso, ele mostra a ela como usar a máquina de café, e ela fica animada ao acertar. Na saída, Junta acha estranho que seja a primeira vez de Nadissa comprando uma bebida na loja, porque ele sempre sentiu que ela poderia fazer qualquer coisa. Quando Nadissa lhes oferece sua bebida, ele recusa, alegando que está bem com seu pão de carne, quando na verdade, ele está tentando evitar cair na armadilha do beijo dela. Nadissa, no entanto, eleva seu jogo pedindo para comer do pão de carne dele, e antes que ele possa pensar em arrancar um pedaço para ela, ela já deu uma mordida. Nadissa sorri ao ver o choque em seu rosto e se afasta, animada por ter conseguido o que queria. Infelizmente, bem na hora em que Junta está prestes a saboreá-lo, uma senhora esbarra nele, e o doce acaba caindo no chão. À medida que o tempo passa, o dia dos namorados chega, e muitos casais na escola começam a agir de forma muito carinhosa, e a confessar seus sentimentos mais profundos um ao outro. Quanto a Junta, ele entra na escola como se fosse um dia completamente normal, totalmente convencido de que não receberá absolutamente nenhum tratamento romântico. Ele vê este dia como apenas mais um dia comum e se recorda de uma época em que sua professora havia prometido dar chocolates a todos os alunos no dia dos namorados. Enquanto todos os outros alunos receberam seus, ele infelizmente não ganhou absolutamente nada, porque a professora simplesmente não o havia notado de forma alguma. De repente, Junta fica completamente chocado ao verificar sua carteira e perceber que alguém deixou um doce de chocolate especialmente para ele. Ele fica paralisado por cerca de 5 longos segundos, tentando desesperadamente processar a situação e assume que alguém deve ter esquecido seu doce ali, em sua carteira. No entanto, ele dá uma segunda olhada e pensa melhor, e então percebe que na verdade alguém deve ter deixado o doce intencionalmente para ele. Mas, ao se recordar que Nadissa é a única garota com quem ele realmente conversa, ele começa a duvidar seriamente que ela seja responsável por aquilo, e acaba batendo a cabeça com força na sua carteira. Exatamente nesse momento, Nadissa aparece, com uma expressão de preocupação genuína por ele, e isso o choca profundamente, pois ele não sabe se ela o estava observando ou não. Como ele ainda está bastante intrigado com a questão do doce, ele decide que vai perguntar se é ela a pessoa por trás disso, mas acaba passando os próximos 5 longos minutos apenas pensando no que exatamente deveria dizer. No final das contas, ele não pergunta absolutamente nada a ela, firmemente acreditando que não há a menor possibilidade de o chocolate ser realmente para ele. Por outro lado, Nadissa sorri gentilmente e pergunta a Junta se ele alguma vez na vida já recebeu chocolate no dia dos namorados, ao que ele responde simplesmente que não. Ao ouvir essa resposta, ela aponta que alguém deixou doces especialmente para ele, e ele imediatamente, com grande curiosidade, pergunta se ela sabe absolutamente qualquer coisa sobre o assunto. Nadissa admite prontamente que sim, ela sabe, e então diz a ele que as garotas por trás da confecção dos doces colocaram muito esforço nisso, então ele realmente deveria aproveitá-los. Apesar de tudo isso, Junta continua firmemente pensando que os doces não são de forma alguma para ele, então Nadissa decide ir embora sem lhe dar absolutamente nenhuma pista adicional. No dia anterior, ela havia retornado para casa vinda do shopping, carregando uma sacola cheia de suprimentos, e então disse a Akina que tinha a intenção de fazer doces para o dia dos namorados. Assim que Akina ouviu essa declaração, ela começou a tremer incontrolavelmente, pois sabia muito bem que Nadissa estava a poucos centímetros de distância de explodir completamente a cozinha. Mais tarde, Nadissa foi para a internet, pesquisando diversas maneiras pelas quais ela poderia fazer doces. Mas, quando ela finalmente terminou, Akina disse a ela para parar imediatamente, pois o açúcar merecia algo muito melhor. Ela aconselhou Nadissa a comprar os doces na loja, em vez de tentar fazê-los, mas Nadissa recusou veementemente e insistiu em tentar prepará-los novamente. Ao ouvir tudo isso, Akina se perguntou se havia, por acaso, alguém em particular a quem Nadissa queria muito dar aqueles doces. E pela expressão facial de Nadissa, ela rapidamente percebeu que suas suspeitas eram de fato verdadeiras. Depois disso, Akina começou a preparar alguns biscoitos e decidiu mostrar a Nadissa exatamente como tudo era feito. Nadissa ouviu atentamente e fez exatamente como lhe foi instruído, mas ficou um pouco preocupada quando alguns de seus doces acabaram saindo um tanto deformados. No entanto, quando Akina os provou, ela percebeu que, na verdade, eles eram ainda melhores e elogiou Nadissa por ter colocado tanto amor e carinho em cada um deles.
Ouvir tudo isso deixou Nadisa extremamente feliz e satisfeita. Então, ela decidiu cuidadosamente escolher os doces com a melhor forma para entregar a Junta no dia seguinte. Quando ela terminou absolutamente tudo, ela voltou para agradecer sinceramente a Akina por ter sido uma ajuda tão grande e valiosa. Mas sua irmã, que é bastante irritante, começou a provocá-la incessantemente por estar fazendo doces para um garoto. Atualmente, Junta saboreia o doce, ainda se perguntando quem exatamente o deu a ele, embora ele comente que o sabor é realmente muito bom. Algumas semanas depois, Junta relembra todos os bons e agradáveis momentos que desfrutou sozinho durante o seu intervalo para o almoço. O intervalo para o almoço é, sem dúvida, a sua parte favorita de todo o dia, pois ele consegue comer em seus lugares preferidos sem ser absolutamente notado por ninguém. Como o tempo está agradável e bastante quente, ele decide ir para a parte de trás da escola e comer por lá, garantindo que ninguém o encontrará. Mas exatamente quando ele está prestes a desembalar sua comida, Nadisa aparece de repente, alegando que o procurou por absolutamente toda parte. Quando ela sugere que eles almocem juntos, Junta lembra que ela sempre come com suas amigas, mas ela prontamente diz a ele que elas estão bastante ocupadas com algumas reuniões. Ela então começa a comer a sua própria comida, mas no exato momento em que Junta abre a dele, ela se apaixona completamente pela refeição dele e começa a babar, desejando muito dar uma mordida. Percebendo essa reação, Junta oferece a ela um pouco de sua comida, e ela aceita de bom grado, mas não antes de trocar um pouquinho da dela. Ela tenta alimentar Junta com a sua comida, agindo como se eles fossem um casal, mas Junta se afasta rapidamente e come a comida ele mesmo. Ele então oferece sua refeição novamente, e Nadisa faz questão absoluta de comer diretamente da mão dele, deixando-o completamente chocado com a situação. Em algum momento ele decide experimentar a refeição de Nadisa e percebe que é incrivelmente deliciosa, mas fica completamente atordoado quando ela lhe diz que foi ela mesma quem a cozinhou. Vendo a sua reação, Nadisa assume que ele deseja provar mais da sua refeição caseira e se oferece para trazer uma quantidade maior para ele na próxima vez. Mais tarde naquela mesma tarde, Nadisa se junta às suas amigas em um restaurante para tomar uma bebida, onde Tama a elogia por estar parecendo muito fofa ultimamente. Enquanto ela se pergunta se Nadisa tem uma queda por alguém, Hazuki menciona que Nadisa não tem absolutamente nenhum cara em sua vida, já que ela ainda age de uma forma bastante imatura. Ouvir tudo isso faz Tama tentar roubar um beijo de Nadisa, alegando que é simplesmente porque Nadisa está parecendo muito fofa, mas Hazuki a arrasta rapidamente para longe. Hazuki então pergunta a Nadisa se ela está interessada em algum garoto na escola, e fica completamente chocada quando Nadisa menciona o nome de Junta. Tama sente exatamente o mesmo e se pergunta por que Nadisa decidiu se contentar com um perdedor tão burro e sem graça como Junta. Mas Nadisa prontamente diz a ela para calar a boca, explicando que Junta é na verdade uma pessoa muito legal e extremamente divertida de se estar junto. Ela diz que odeia profundamente quando qualquer pessoa fala mal de Junta, e isso leva Tama às lágrimas, pois ela havia feito comentários bastante duros sobre ele. No entanto, Nadisa minimiza a situação, dizendo que não é nada demais, e congela completamente no exato momento em que Hazuki pergunta quais seriam os pontos fortes de Junta. Depois de pensar muito bem em tudo, Nadisa se recusa a dizer absolutamente qualquer coisa sobre Junta, e isso faz Hazuki sentir que ela o está, de certa forma, guardando pra si. Quando Nadisa afirma que não está fazendo isso, Hazuki pergunta como ela se sentiria se Junta estivesse saindo com uma outra garota, e Nadisa pensa profundamente sobre a questão. Ela sente um ciúme intenso. No dia seguinte, Junta acorda e vai para a escola bem mais cedo do que o habitual, porque ele realmente quer ser o primeiro a chegar à sala de aula. Ao chegar lá, ele não encontra absolutamente ninguém na classe, mas exatamente quando está prestes a se gabar por isso, ele ouve a voz de Nadisa e fica completamente chocado e surpreso. Quando ele aponta que ela não é, de forma alguma, o tipo de pessoa que aparece cedo, ela se recusa terminantemente a lhe dizer suas razões para ter vindo tão cedo, então ele simplesmente segue para seu assento. Nadisa, que está ouvindo uma música em seu telefone, implora para que ele se junte a ela, e mesmo quando ele recusa, ela coloca os fones de ouvido na orelha dele e diz com um sorriso que não estava pedindo, mas sim afirmando. Ela então compartilha o assento com ele e começa a tocar uma de suas músicas favoritas. Quando a música termina de tocar, Junta agradece por tê-lo deixado ouvir e tenta tirar os fones de ouvido, mas Nadisa insiste que eles ainda não terminaram, pois ela está muito interessada em ouvir mais uma canção. Enquanto Junta conecta os fones de ouvido, Nadisa diz a ele para tocar uma música qualquer, para que ela possa saber o tipo de música que ele realmente gosta. Ouvir isso choca profundamente Junta, especialmente porque ele não tem absolutamente nenhuma música boa em seu telefone, e o tipo de canções que ele gosta são, em sua maioria, as de animes e videogames. Ele pensa que Nadisa não vai gostar de absolutamente nenhuma daquelas músicas, mas Nadisa o interrompe prontamente e diz a ele que há apenas uma única maneira de descobrir isso. Percebendo exatamente o que ela quer dizer, Junta conecta os fones de ouvido e toca uma música de sua série de mangá favorita, que, por acaso, é a mesma que ele havia emprestado a Nadisa alguns meses atrás. Enquanto ouve a música, Nadisa diz a ele que realmente gostou muito do mangá, e isso o deixa tão incrivelmente animado que ele começa a tagarelar sem parar sobre como o mangá está sendo adaptado para uma nova série de anime. Então, mais tarde naquele mesmo dia, Nadisa fica em casa, completamente focada no anime que Junta havia mencionado anteriormente. No meio da sessão, Akina aparece, perguntando-se por que Nadisa está tão totalmente envolvida naquele anime, mas a garota afirma que suas amigas estavam conversando sobre ele na escola. Percebendo que Nadisa não é de forma alguma o tipo de pessoa que assiste anime daquele jeito, Akina conclui que ela está mentindo, mas Nadisa simplesmente ignora a observação e sorri enquanto bebe uma cerveja rapidamente. Naquela noite, Junta senta-se em casa e fica olhando fixamente para o calendário, desejando ardentemente que os dias pudessem passar muito mais rápido para que outro anime pudesse ser exibido. No entanto, quando ele vê que o dia 14 de março no calendário representa o White Day, ele imediatamente se lembra do doce especial que havia recebido no Dia dos Namorados. Então, no dia seguinte, ele sai de casa para comprar um presente especial para a garota misteriosa que estava por trás de seus doces de chocolate no Dia dos Namorados. Enquanto estava no shopping, ele tropeça e cai. E embora ele geralmente passe completamente despercebido, um membro da equipe o vê e prontamente verifica se ele está realmente bem. Enquanto se recupera do tombo, Junta percebe que a senhora está segurando um pacote de doces, e ele imediatamente decide comprá-lo. No entanto, quando ele chega à escola, começa a pensar em como exatamente entregará os doces à sua garota misteriosa e decide pedir a Nadisa para encontrá-lo em particular, para que eles possam ter uma conversa.
Ao ouvir isso, Nagisa concorda prontamente e o segue para uma área mais isolada, perguntando-se o que exatamente está acontecendo com ele. Mas, assim que ela percebe que o assunto é sobre a misteriosa garota que o presenteou, ela sorri discretamente e age como se não fosse de forma alguma a pessoa que ele está procurando. Quando Junta lhe diz que não sabe quem o presenteou no dia dos namorados, ela fica completamente chocada, pois pensou que ele já teria descoberto a verdade a essa altura. Mas ao perceber que Junta comprou o presente porque realmente gostou daquele que recebeu no dia dos namorados, ela sorri e diz a ele que não havia absolutamente nenhuma necessidade de eles conversarem em particular. Ela acrescenta que aquilo a fez sentir como se ele quisesse convidá-la para sair. Mas assim que Junta ouve isso, seu cérebro parece fritar completamente, e ele começa a gaguejar descontroladamente enquanto tenta desesperadamente se defender. Ele só se acalma quando Nagisa lhe diz que está apenas brincando e acrescenta que, em vez disso, ela mesma entregará o presente à garota misteriosa. No entanto, Junta ainda não consegue perceber que ela é, na verdade, a garota misteriosa, mesmo quando ela sutilmente insinua que gosta muito de doces, e quando ele nota que ela está de um humor excelente. Antes que ela vá embora, Junta, com grande curiosidade, implora para que ela lhe diga quem é a tal garota misteriosa, mas ela se recusa a responder e pergunta se ele ficaria feliz em receber um presente de Dia dos Namorados vindo dela, em vez disso. Quando Junta admite que sim, ele gostaria muito, Nagisa ri e começa a caminhar de volta para a sala de aula, dizendo a ele para que ele mesmo descubra quem é a tal garota misteriosa. Na semana seguinte, Hazuki aparece na sala de aula procurando por Junta, e mesmo que ele esteja bem na frente dela, ela simplesmente não o nota. Ela confia em Nagisa, implorando para que ela ajude a encontrá-lo, mas Nagisa mente, dizendo que não o viu durante todo o dia. Quando Nagisa sai correndo da sala de aula para procurar Junta, ele, que havia assumido que Nagisa sempre conseguiria vê-lo, fica completamente confuso com a situação. Ele repassa toda a situação em sua mente e percebe que Nagisa, na verdade, deve tê-lo visto. Pegando-o completamente desprevenido, Nagisa provoca o cabelo despenteado de Junta e explica que mentiu para salvá-lo do grande constrangimento de as pessoas o notarem com aquele cabelo de cama. Depois de observar Junta arrastar seu eu mentalmente lento e envergonhado para fora da sala de aula, Nagisa ri baixinho de como ele é incrivelmente fofo. Mais tarde, Junta relembra como costumava ser bastante inconveniente deixar cair ou esquecer algo, porque quando uma outra pessoa percebe o que ele deixa cair, é muito comum que elas percam completamente a visão dele. Atualmente, quando uma garotinha lhe devolve um lenço que ele havia deixado cair, Junta se pergunta por que ele tem sido notado com muito mais frequência ultimamente. Sentindo um forte déjà vu, Junta pensa profundamente que a pequena estranha parece estranhamente familiar para ele. E para sua sorte, a funcionária da livraria, aquela que o havia pego lendo na sessão adulta, chama a garotinha. Ela provoca Junta sobre o último encontro que tiveram antes de perguntar a ele se ele conseguiu pegar sua carteira de estudante de volta com Nagisa. Sentindo-se completamente confuso, Junta, com a personalidade de um guardanapo molhado, se recorda de que Nagisa havia lhe dito que sua irmã foi, na verdade, quem encontrou o seu cartão. Conectando todos os pontos, Junta finalmente percebe que a livreira é de fato a irmã de Nagisa. Desfrutando da visível mortificação de Junta, a livreira se apresenta como Akina e sua pequena prima como Saki. Enquanto Junta mapeia mentalmente a familiaridade entre as características de Saki e as de Nagisa, Akina verifica que Saki se parece exatamente como Nagisa era quando estava no ensino fundamental. Provocando Junta ainda mais, Akina menciona que Saki está deixando o cabelo crescer por pura admiração por sua prima tão fofa. E enquanto Akina mostra a Junta uma foto de Nagisa de quando ela estava no ensino fundamental, Saki pergunta aleatoriamente se ela um dia se tornará tão fofa quanto Nagisa. Akina cutuca Junta para que ele responda à criança curiosa, e Junta, tremendo visivelmente, garante a Saki que ela crescerá para ser tão fofa e adorável quanto Nagisa. Satisfeita com a resposta de Junta, Akina decide recompensá-lo com a foto de Nagisa de quando ela estava no ensino fundamental. Na casa da família Kubo, Akina informa sua irmã que elas, por acaso, encontraram o garoto que havia deixado cair sua carteira de estudante no outro dia. Tentando esconder seu rubor, Nagisa pergunta a Akina se Junta havia mencionado absolutamente qualquer coisa sobre ela. Mas quando Akina dá uma resposta um tanto quanto pouco clara, Nagisa se vira para Saki e pede para que ela revele tudo. Sob comando, Saki revela que Junta a garantiu que ela crescerá para se tornar tão fofa e adorável quanto ela. Akina provoca sua irmã para que ela corasse, antes de finalmente revelar que trocou informações de contato de telefone com Junta, e então a incentiva a convidar Junta para vir novamente. Nagisa surta ao perceber que Akina está ciente da primeira visita de Junta, mas imediatamente percebe que sua irmã havia provocado mais uma vez. Durante o jantar, a mãe de Junta discute as próximas provas finais com ele e promete proibi-lo de jogar videogames se suas notas por acaso caírem. No dia seguinte, depois de ouvir o anúncio do professor, Junta teme profundamente os próximos exames que se aproximam. Ele se recorda de como é incrivelmente difícil para ele conseguir a atenção do professor caso ele deixe cair sua borracha. Para evitar que isso aconteça, Junta se encarrega de trazer nada menos que 10 borrachas no dia da prova, para que ele não reprove e consequentemente perca seus preciosos privilégios de videogame. Junta percebe que há muito mais pessoas estudando na sala de aula do que o habitual, então ele decide se mudar para a biblioteca, onde poderá ficar completamente sozinho e em paz. Na biblioteca, Nagisa se aproxima sorrateiramente de Junta enquanto ele está tentando resolver um problema, e ela o provoca um pouco antes de explicar que o notou enquanto estava tentando devolver um livro. Percebendo que Junta está completamente preso em um problema, Nagisa revela que ela havia estudado aquilo no dia anterior, e então pega os óculos de sua amiga bibliotecária para completar seu visual de professora. Com medo das provocações intermináveis de Nagisa, Junta se pergunta se aprender vale realmente todo aquele esforço, mas quando ele percebe que seu precioso privilégio de videogame está em jogo, ele aguenta firme e pede orientação a Nagisa. Depois de resolver um problema, Junta fica bastante surpreso que Nagisa consiga se comunicar com ele sem provocá-lo ou xingá-lo. Nagisa percebe a expressão de seu amigo e o provoca um pouquinho antes de explicar que ela nunca, jamais, rirá de alguém que está tentando aprender. Enquanto estuda, Junta percebe que Nagisa é uma professora absolutamente incrível, e depois daquela lição, eles concordam em se encontrar novamente na biblioteca no dia seguinte. Apesar da grande empolgação de Junta para encontrar Nagisa na biblioteca, uma febre o atinge, deixando seu eu mentalmente mudo completamente acamado durante todo o dia.
Percebendo que ele arruinará seu prêmio de frequência perfeita, Junta assume que absolutamente ninguém notará sua ausência até que o professor diga algo. Enquanto isso, na escola, as amigas de Nagisa a repreendem por ter mentido sobre não ter notado a ausência de Junta. Depois de muitas e muitas tentativas falhas de enviar uma mensagem de texto à Junta, as amigas de Nagisa elaboram um plano engenhoso para tirar Nagisa de sua própria cabeça. Agora sentindo-se completamente animada, Nagisa finalmente pergunta a Junta se ele estará na escola no dia seguinte. Ao ver que tem uma mensagem de texto de Nagisa, Junta informa que estará na escola, mas antes que ele possa sair de suas DMs, Sata invade seu quarto, sobe em sua cama e envia um adesivo bastante comprometedor para Nagisa. Exatamente quando Nagisa está prestes a seguir o fluxo da conversa, Junta explica que seu irmão estava, na verdade, mexendo em seu telefone. Confundindo completamente a situação com preliminares, Nagisa envia um adesivo de amor com uma mensagem de acompanhamento dizendo que sua irmã havia mexido em seu telefone. No dia seguinte, Junta chega atrasado à escola e elabora um plano engenhoso para entrar na sala de aula sem ser absolutamente detectado. Enquanto ele está em pleno processo de brainstorming, Nagisa sai da aula parecendo bastante fraca. Quando ela perde o equilíbrio e cai sobre Junta, ele imediatamente pergunta o que está acontecendo com ela. Recompondo-se com um pouco de dificuldade, Nagisa informa seu amigo que está a caminho da enfermaria porque está se sentindo febril. Sentindo-se bastante preocupado, Junta pergunta a Nagisa se ela tem alguém para acompanhá-la até a enfermaria. E Nagisa menciona que há uma prova de classe em andamento e que é melhor para ele se apressar para lá. Junta pesa cuidadosamente suas opções. Ele pode seguir Nagisa até a enfermaria, ou se esgueirar discretamente para a aula para fazer sua prova. Inclinando-se para a última opção, Nagisa aponta que existe uma grande possibilidade de ela ter sido infectada por causa dele. Então ele decide que deve sim acompanhar Nagisa. Percebendo que ela foi escolhida em vez de uma prova de classe, Nagisa cora intensamente e se inclina no peito de Junta. Ela o agradece sinceramente por sua ajuda, e Junta, um tanto sem jeito, aperta o abraço nela. Na enfermaria, Junta percebe que a enfermeira não está em lugar algum e ajeita Nagisa confortavelmente. Ele se vira para procurar um termômetro, mas Nagisa agarra sua mão e comenta sobre como está fria. Exatamente quando Junta responde que as mãos dela estão quentes, ele percebe que Nagisa, na verdade, adormeceu profundamente. A enfermeira assume completamente a situação, e Junta anda pela escola sentindo-se como um personagem principal descolado e um tanto excêntrico, alimentado por uma certa delusão. Enquanto Junta se dirige para a aula, ele sorri, sabendo perfeitamente bem que se saiu incrivelmente bem em seus exames finais, tudo graças à valiosa ajuda de Nagisa. Agora ele pode se divertir e fazer tudo o que quiser, sem absolutamente nenhuma restrição. Enquanto ele olha pela janela e sorri bobamente, apesar do tempo chato e frio lá fora, Nagisa o avista. Então ela pergunta a ele por que ele está sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Ele a agradece sinceramente antes de dizer que a tutoria dela o ajudou imensamente. Ela sorri pra ele e sugere que eles façam isso novamente, mas ele então percebe que eles serão misturados e redistribuídos quando retomarem suas novas classes, o que significa que existe uma grande possibilidade de que eles não estejam na mesma sala, e ele pode, mais uma vez, voltar a passar completamente despercebido. Depois das aulas, Nagisa percebe que Junta não trouxe seu guarda-chuva, então ela sugere que ele fique parado na chuva para ver se ele, por acaso, chamará a atenção de alguém. Ele recusa prontamente e vai embora, mas ela lhe entrega seu guarda-chuva e corre para fora, dizendo que vai se apressar para chegar em casa. Depois de dar vários passos, Nagisa vê Junta bem ao lado dela, com o guarda-chuva dela sobre as cabeças de ambos. Ele sabe que foi envolvido em mais um de seus experimentos, mas para que ele continue com ela, ele sugere que eles peguem uma rota mais estreita, onde as pessoas não os verão e, consequentemente, não os rotularão como um casal. Ele consegue realizar isso com sucesso. E quando eles caminham para casa, Akina os avista. Eles chegam à casa dele, e ele agradece a Nagisa antes de ir para sua própria casa. Yoshi o vê e acha bastante estranho que apenas o ombro de Junta tenha ficado encharcado pela chuva. Depois de um certo tempo, Nagisa chega em casa e Akina a recebe calorosamente. Ela então diz a Nagisa que Saki quer muito sair com elas no próximo fim de semana. Durante o fim de semana, Junta vê Saki lutando com algumas sacolas pesadas, então ele se oferece para ajudá-la, mas ela recusa a princípio dizendo que quer que Nagisa a elogie por seu esforço. Junta então a convence a entregar a carga depois de ver que aquilo havia deixado uma marca visível em suas mãos. Ele planeja entregá-los a ela quando eles chegarem à casa de Nagisa. Dessa forma, Saki não terá que se estressar ou se preocupar. Junta vê os mantimentos, então ele pergunta a Saki se ela estava fazendo algumas compras, mas ela lhe diz que os havia comprado para preparar o almoço para Nagisa, já que a comida de Nagisa é, na verdade, muito duvidosa. Infelizmente, Saki lhe diz os 2 ingredientes que ela não conseguiu encontrar de jeito nenhum no supermercado, mas o bobo, com habilidades culinárias absolutamente negativas, não sabe absolutamente do que ela está falando. A essa altura, Nagisa se preocupa que Saki ainda não esteja por perto, então ela sai como um verdadeiro motor a jato, procurando desesperadamente por ela. Saki, por outro lado, tenta descobrir o quão próximo Junta é de Nagisa em termos de relacionamento. E depois de perceber que ela está muito à frente dele em termos de proximidade com Nagisa, ela sorri como uma mãe extremamente orgulhosa. Nagisa os vê, e Saki lhe diz que Junta não sabe o seu primeiro nome. Elas então pedem para ele dizer, e ele cora intensamente enquanto o pronuncia. Nagisa então lembra Saki sobre Junta. Ela pega as sacolas das mãos de Junta e o agradece por ter ajudado Saki com toda aquela carga. Depois que ele finalmente sai, Saki chama Junta de mentiroso por ter dito que ele era simplesmente um colega de classe de Nagisa. Colega de classe. O tempo passa na escola, e no último dia da antiga sessão de aulas, Junta espirra ruidosamente, e como resultado, seus colegas de classe percebem que ele está de fato por perto. Ele brinca com sua caneta, mas então perde a pequena mola no processo. Nagisa vê que ele está em uma situação complicada, então ela prontamente lhe oferece sua caneta vermelha. Eles fazem seus exercícios e na hora de fechar a escola, seus colegas de classe partem para suas respectivas casas. Preocupado com a possibilidade de ser separado dela, Junta dá uma boa e atenta olhada em Nagisa, observando-a interagir com suas amigas, que estão planejando uma festa do pijama. Ele sai da aula em silêncio, despercebido como sempre. Mais tarde naquela noite, Nagisa e Tama passam a noite na casa de Hazuki. Tama pergunta como foram as provas finais delas, e ela revela que só reprovou em uma matéria.
Nadisa a elogia, e Hazuki se pergunta se elas estão com os parafusos soltos, afinal ninguém deveria ficar feliz por reprovar nas provas finais. Nadisa então explica que é o melhor resultado de Tama até agora. Elas fazem um carinho na cabeça de Tama, e ela dá início à celebração. Depois de se fartarem, à meia-noite, Hazuki pega o futon delas e prepara a cama. Ela as lembra de que serão trocadas de lugar, e elas ficam tristes. Nadisa então diz a Tama para não perder a esperança, pois é possível que não sejam trocadas. Tama então faz bico e pula nelas, assumindo o pior como uma pessimista. Ela então diz que sentiria falta delas se não estivessem na mesma turma. Ela então lista muitas atividades escolares futuras que podem fazer juntas e deseja que permaneçam na mesma turma. A imagem de Junta passa pela mente de Nadisa, e ela deseja poder se divertir com ele. Tama a desmascara e pergunta se ela também quer estar na mesma turma que Junta, mas Nadisa mente para elas, dizendo que está bem com qualquer turma em que ele caia. Infelizmente para ela, seu comportamento diz o contrário, então elas a observam em silêncio. Nadisa fica envergonhada e tenta ir para a cama, mas Tama a impede, prometendo não deixá-la em paz. Poucos minutos depois, Tama estava esparramada na cama, contrariando seus desejos. Hazuki e Nadisa então dividem o futon. Lá, Nadisa se abre com ela, dizendo que ficou em segundo lugar nas provas finais. Hazuki percebe que Nadisa quer uma recompensa, então ela acaricia a cabeça dela e a elogia pelo esforço. Depois disso, elas vão dormir. Minutos depois, Tama acorda e as vê dormindo profundamente no futon. Ela então sai da cama e se junta a elas ali, desejando que permaneçam na mesma turma no próximo ano letivo. Durante as férias, Yashi manda a Junta buscar algumas compras e Seita o acompanha. No caminho, ele pede a Junta para comprar chocolate quente, mas Junta recusa o pedido. O pirralho mimado então pede sorvete, mas Junta também recusa. O menino então faz bico e quase chora. Coincidentemente, Nadisa, Akina e Saki estão passeando ao ar livre, e Saki sorri para elas enquanto informa Nadisa sobre o piquenique para ver as cerejeiras em flor, que será realizado no dia seguinte. Saki então pergunta o que elas vão cozinhar, então Akina provoca Nadisa para ajudar. Nadisa recusa imediatamente e isso deixa Saki triste. Saki então a abraça e diz que ficará satisfeita se Nadisa gostar da sua comida. Ela promete fazer o mais delicioso possível. Vendo suas duas parentes agindo de forma tão estranha, Akina então decide entrar na brincadeira, mas elas a ignoram imediatamente e chamam a polícia. Elas vão ao supermercado e enquanto decidem o que comprar, o radar de Junta de Nadisa dispara e ela o avista não muito longe. Ela imediatamente se desculpa e vai direto até ele. Saki também percebe o motivo dela e o ciúme para ir junto. Akina as vê e deixa a irmã para tentar a sorte. Nadisa casualmente diminui a distância entre ela e ele antes de elogiá-lo como o irmão mais novo dele fez. Antes que ele possa perguntar o que está acontecendo, Saki aparece entre eles, fazendo com que se separem rapidamente. Junta então apresenta a Seita, e foi nesse momento que o menino soube que a vida era mais do que biscoitos. Ele cora e se esconde atrás de Junta. Saki vê que ele é tímido e tenta conversar com ele. Então ele cora muito, e entrega a ela sua pedra favorita como um homem das cavernas. Junta e Nadisa então observam seus irmãos como casamenteiros, então Akina se junta e convida Junta e Seita para a casa delas no dia seguinte. Ela então pergunta a Nadisa mais uma vez se ela vai se juntar a elas para cozinhar. No dia seguinte, enquanto Nadisa quebra a cabeça, pensando no que cozinhar, Saki aparece e pergunta a Akina se ela já começou a preparar o almoço. Akina revela que Nadisa começou e incentiva Saki a ver como ela já se fez de boba muitas vezes ao tentar preparar um bife de hambúrguer. Inspirada, Saki coloca o avental e decide se juntar a Nadisa, já que é melhor na cozinha do que ela. Ela parece tão fofa que Akina não resiste a dar-lhe um abraço apertado. Isso assusta Saki, então ela corre para Nadisa e pede permissão para se juntar a ela. Nadisa aceita prontamente, então Saki a instrui sobre o que fazer. Infelizmente, Nadisa se corta e rapidamente trata a ferida. Seu zelo inabalável está por toda parte, então Saki opta por fazer o lanche para ela. O humor da garota, sempre alegre, diminui quando ela percebe que não passa de um fardo na cozinha. Então ela se senta enquanto Saki continua com os procedimentos. Depois de um tempo, Akina entra e vê a irmã emburrada no sofá. Ela pergunta a Saki o que está acontecendo, e Saki se culpa por ter machucado Nadisa. Akina discorda e culpa a falta de habilidade, mas então diz a Nadisa como é importante para as pessoas continuarem depois de cometerem seus erros. Ela chama os erros de experiências inestimáveis, e observa que Nadisa não é o tipo de pessoa que repete os mesmos erros. Com isso, ela pede a Saki para dar mais uma chance a Nadisa, e Saki concorda depois de perceber que ela foi a culpada por não ter ensinado a ela a ética da cozinha. Em poucos minutos elas preparam o bife de hambúrguer. Curiosa, Akina então pergunta a Nadisa por que ela estava tão determinada a fazer os lanches, e Saki percebe que deve ter sido para a Junta. Nadisa mente sobre isso, mas Akina a flagra. Saki, por outro lado, que não quer perder para um cara qualquer, pede uma mordida a Nadisa. Akina as observa com diversão e deseja ter tido momentos mais picantes em seus dias. Mais tarde, elas se encontram onde admiram as cerejeiras em flor. De repente, a barriga de Junta ronca, então ele se desculpa e diz a ela que não comeu o café da manhã. Nadisa fica animada por ele ter se privado de comer por causa do bife suculento dela, então ela o provoca.
Akina então os chama para o lugar delas e abre o almoço para que eles possam se servir. Seita experimenta as iguarias e elogia Saki assim que descobre que ela as fez. Junta, cujos olhos estão grudados no hambúrguer, vê que está muito longe, mas para sua surpresa, Nagisa lhe se entrega um. Ela então diz a ele que é uma vidente que sabe tudo o que se passa na mente dele. Akina, que já bebeu o suficiente, observa Nagisa agir como uma esposa depois que Junta elogia a comida dela. Ela então vai até ele e diz pra ele se dar bem com a irmã dela, para que possam ter uma aventura de carinhos em família. Isso irrita Nagisa, então ela sai furiosa para pegar um yakitori. Junta tenta ir atrás dela, mas sua energia de perdedor entra em ação, e Saki o olha com desdém. Ele reúne todas as suas forças e vai atrás dela com Seita. Seita pergunta o que há de errado, e assim que descobre que é culpa de Junta por ter se deixado levar por seios grandes, ele diz a ele para fazer as pazes com Nagisa. Junta então vai atrás dela e se desculpa, mas ela diz que não é culpa dele. Ela continua andando, mas de repente Seita a alcança e diz pra ela fazer as pazes com Junta. Nagisa olha pra trás e o vê emburrado como se tivesse sido rejeitado. Ela corre até ele e se desculpa por ter exagerado, mas ele se culpa, mesmo sem saber exatamente onde e como errou. Percebendo que ele pensou muito nela, ela sorri e diz pra ele segui-la pra pegar o yakitori. Enquanto vão pra lá, Seita confirma que eles fizeram as pazes, então ele pede pra eles darem as mãos. Junta fica tímido, mas Nagisa diz pra ele ir em frente, e com isso, eles parecem um casal casado com um filho. Nagisa então pergunta se ele quer estar na mesma turma que ela, mas ele sua muito e não responde. Dias depois, Junta retorna como aluno do 2º ano em sua escola. No caminho, ele passa despercebido, assim como antes de conhecer Nagisa. Ele vai direto para verificar sua nova turma, mas tem dificuldade devido à multidão. Depois que a maioria sai, ele verifica sua nova turma e vai para lá. Quando ele chega lá, ele conclui que as coisas voltarão ao normal. Ele então vai procurar seu lugar e fica chocado ao ver Nagisa na mesma turma que ele. Ele descobre que seu lugar é ao lado da janela, assim como muitos personagens principais, e de repente, Hazuki e Tama aparecem e se alegram com Nagisa depois de perceberem que também estão na mesma turma. Junta então vai para seu lugar, e ele vê uma bolsa de coelho nos vizinhos dele. Do nada, Nagisa aparece e pergunta a ele para adivinhar onde era o lugar dela. Ela então lhe dá uma dica, revelando que era o que ele tinha olhado. Ela então tenta mostrar a ele seus selos, mas ele desvia o olhar para evitar que seus olhos sejam manchados. Ela então deseja felizmente um bom 2º ano com ele. É quando ele percebe que ela é a razão pela qual ele está começando a gostar da escola, e do jeito que as coisas estão indo, ele não passará despercebido novamente. Mais tarde naquele dia, depois da escola, as garotas se encontram em uma cafeteria e celebram serem colegas de turma novamente. Tama então revela como ela havia originalmente planejado reprovar na escola se não estivessem na mesma turma. Elas perguntam curiosamente a Nagisa se Junta está na turma delas, e ela afirma. Elas agem surpresas porque não se lembram de tê-lo visto, então elogiam Nagisa por seus olhos aguçados. Depois de estourar o cartão de crédito, Nagisa vai para casa tomar um pouco de leite. Lá, ela diz a Akina que suas amigas estão em sua nova turma. Akina então pergunta sobre Junta, mas Nagisa fica estritamente na defensiva. Akina então a informa que Junta é o único colega de turma que ela conhece além de suas amigas. Nagisa então diz a ela que ele também está na turma dela, e Akina a provoca. No dia seguinte na escola, o professor deles anuncia que eles escolherão os comitês estudantis de todos. Nagisa então pergunta a ele qual ele escolheria, e ele diz a ela o que sobrou. Ela relembra que ele foi membro do comitê ambiental no ano anterior, e ele fica surpreso por ela ter notado. A razão para sua dedução é que os alunos nunca viram ervas daninhas no jardim, mesmo que ninguém cuidasse delas. Junta observa que não se importava em ser membro do comitê na época, já que seus esforços eram notados. O professor então pergunta quem será membro do comitê novamente, mas ninguém levanta as mãos. Nagisa então os choca ao escolher o papel, e ela também diz ao professor que Junta está interessado. Assim que o velhote baixinho a ouve, ele elogia Junta por seus esforços no ano anterior. Então ele anota os nomes deles como membros do comitê ambiental. Nagisa sorri para ele, sabendo que terão atividades extracurriculares juntos. Junta se pergunta por que ela quer estar no comitê, mesmo não estando animada com isso. Mas a verdadeira razão é que ela costumava vê-lo trabalhar diligentemente. Atualmente, ela pede para ele mostrar a ela todos os seus segredos e detalhes. Após o primeiro período, alguns caras se gabam de estarem no mesmo comitê com as gatas da turma. Um fala sobre como o dever ambiental não combina com Nagisa. Os outros acreditam que o novo colega de equipe dela a seguiu porque queria marcar alguns pontos. Junta não se surpreende com os rumores, já que a única maneira de ser notado é através de Nagisa. Nagisa, por outro lado, pede desculpas a ele porque foi ela quem o voluntariou. Entre os meninos, Sudo se manifesta, desmentindo as afirmações deles ao dizer que Junta estava no comitê ambiental no ano passado, e pode ter sido por isso que ele o escolheu novamente. Os amigos de Sudo acham estranho que uma pessoa possa escolher tal comitê. Ainda assim, Sudo o defende. Mas eles se lembram que ele também estava no mesmo comitê no ano anterior. Junta fica atordoado ao saber que outra pessoa também se lembra dele. Nagisa o provoca e descobre que ele nunca havia falado com Sudo antes. Enquanto ela sai para a próxima aula, Junta tenta se lembrar onde conheceu Sudo pela primeira vez. Quando ele chega ao laboratório, percebe que Nagisa e Sudo estão em seu grupo.
Enquanto escrevem, Sudo comete um erro, mas então descobre que não está com sua borracha. Então Junta, o menino com zero habilidades de interação, pensa muito em entregá-la. Ele olha para Nagisa e a vê sorrindo maliciosamente. Nagisa então prepara o terreno, mexendo na bolsa de Junta e exclamando que ele tem muitas borrachas. Junta entra na brincadeira dela, e Sudo eventualmente pede uma. Ele então diz a Junta que queria conversar com ele há um tempo, então ele pergunta a ele seu segredo na jardinagem. Naquela época, ele procurou Junta por toda a escola durante um ano, mas não o encontrou. Depois da aula, Junta sorri e agradece a Nagisa pela ajuda até agora, e diz a ela que foi a primeira vez que ele gostou de uma conversa com outra pessoa além dela. A declaração a pega de surpresa, então ela corre para se acalmar. Mais tarde, depois da escola, enquanto Junta vai para casa, ele vê uma máquina de venda automática e avista uma garrafa de água, que ele quase perdeu enquanto avaliava o resto. Ele se compara a Tiago engarrafada, chamando a si mesmo de personagem de fundo. Enquanto tenta comprar uma bebida diferente, Nagisa o assusta, e ele acaba comprando a garrafa de água. Então Nagisa se desculpa com ele. Junta então aponta para a bebida que queria pegar, mas simplesmente volta para casa com Nagisa. Ela se vira feliz para ele e pergunta qual sabor sua semente terá. Ele se lembra de sua dieta e então conclui que será insípido como água. Para sua surpresa, ela ri e diz a ele: "O que tiver que ser, será." Ela se identifica com ele, dizendo que é difícil decidir, já que ele tem tantas opções. Enquanto voltam para casa, ela pergunta como ele conseguiria o clássico sabor de limão, e ele conclui que seria preciso uma vida diferente da que ele está vivendo. Ela então pergunta se ele sente que precisa de uma juventude plena, mas ele diz a ela que não tem amigos. Quando ela o ouve, ela pergunta se ele não a considera uma, e só então ele descobre que ela sempre o considerou seu amigo. A partir daquele momento, ele finalmente percebe que é amigo dela. No dia seguinte na escola, Nagisa faz Junta participar de um concurso de encarar com ela. Junta tenta fazer caretas para fazê-la desviar o olhar, mas ela não perde o foco. Em vez disso, ela tira seu trunfo dizendo a ele, com uma expressão séria, os suspiros de melão de Akina, e o pobre garoto rapidamente desvia o olhar e perde. Como punição por perder, Nagisa diz a ele para cumprimentá-la com um bom dia no dia seguinte, e ele a olha com decepção, porque ela desperdiçou sua oportunidade de ouro de ver seu Grand Canyon. Uma vez, enquanto olhava pela janela, um aluno limpa o apagador da sala sem perceber que Junta está lá, então ele recebe uma repaginada completa. Ele vai se limpar e se pergunta se há algum sentido, afinal ninguém o nota de qualquer maneira. Nagisa aparece do nada depois de ouvir sobre seu calvário e sente o cheiro dele antes de ajudá-lo a se limpar. Ela diz a ele que o cabelo dele é mais grosso do que ela pensava, mas não tão grosso quanto seus bolos. Então ela se vira e diz pra ele tocar o cabelo dela. A princípio ele hesita, mas ele reúne sua coragem e o segura gentilmente, confirmando que é mais leve que o dele. Ela então pergunta que tipo de penteados ele gosta em garotas. Ela lista vários, e ele acena que sim para todos eles, já que sente que todos combinariam com ela. Finalmente ela pede pra ele escolher um, e ele opta por um rabo de cavalo. Assim que ele sai do banheiro, Nagisa segura o cabelo e pensa em amarrá-lo em um rabo de cavalo no dia seguinte. Junta vai para o banheiro e admite para si mesmo que o cabelo de Nagisa era tão sedoso. Na aula, enquanto o professor encerra o dia, ele os lembra de trazer seus uniformes esportivos no dia seguinte. Junta sai de seu lugar e nota que cresceu um pouco. Nagisa se aproxima e diz a mesma coisa, o que o choca. Ela então pergunta se ela também cresceu, e os olhos dele imediatamente se desviam para os melões dela antes que ele desvie o olhar. Ela sugere que eles meçam suas alturas perto da escada. Ela coloca a régua sobre a cabeça dele e pede para ele segurá-la enquanto ela verifica a dela. Quando ela olha, ela vê que ele é mais alto que ela. A posição estranha dele faz parecer que ele está prestes a convidá-la para sair. Então ele tenta fugir, mas ela o agarra, sabendo muito bem que ele está prestes a escapar. Ela finalmente o solta, e ele dispara mais rápido do que um de seus nadadores. Quando ele chega lá fora, ele percebe que ainda está com a régua de Nagisa. Então ele decide devolvê-la a ela no dia seguinte. Enquanto isso, Nagisa fica perto da escada, abraçando sua bolsa, porque ela não esperava que eles estivessem tão próximos. No início da manhã seguinte, Nagisa senta em um banco, e para sua surpresa, Junta aparece ao lado dela. Ele a cumprimenta com um bom dia, exatamente como havia prometido. Ela se levanta para cumprimentá-lo de volta, e ele lhe entrega a régua. Ela o agradece, e ele vai embora antes que suas amigas apareçam. Ela o observa partir, sorrindo como se estivesse completamente apaixonada. Mais tarde na escola, eles trocam para seus agasalhos, e Junta percebe que seu uniforme esportivo finalmente lhe serve perfeitamente. Nagisa aparece e o vê rindo como uma garota, então ela pergunta o que está acontecendo. Ele se recusa a contar a ela, então ela adivinha com precisão que é sobre seu agasalho perfeitamente ajustado. Então ela pede para ele entregar a jaqueta, já que ele fugiu no meio do caminho enquanto eles estavam verificando suas alturas. Nagisa então se inclina e promete dar a ele um slop top se ele lhe entregar a jaqueta. O cérebro dele congela e ele aceita o pedido dela. Ela a veste e parece uma gata saída de um show da Barbie. Logo depois, ela sai correndo da sala de aula para fazer as provas, e Junta a segue. As garotas fazem suas provas, e enquanto Tama reclama de não ter sido abençoada verticalmente, Nagisa deseja que seus melões tivessem mais peso.
Suas amigas então percebem que a jaqueta não é do tamanho dela, então elas perguntam quem é a dona. Nagisa responde que a pegou emprestada da irmã. Tama acredita na mentira, já que sabe que Akina é mais alta que Nagisa. Hazuki, por outro lado, acha isso suspeito por causa da grande diferença de idade entre as irmãs, mas ela deixa passar. Nagisa então avista uma de suas colegas de turma dizendo à outra que está usando a jaqueta do namorado. Nagisa cheira sua própria jaqueta e deseja que esse fosse o caso dela. Em um fim de semana, Akina acorda e vê Nagisa lendo uma revista de moda, então ela a provoca sobre isso. Mais tarde naquela manhã, Junta se esconde atrás de um poste e Akina o avista. Ele imediatamente recua depois de se lembrar do que aconteceu no piquenique, mas ela se desculpa e diz que não se lembra do que aconteceu. Ele então explica que está observando Seita fazer sua primeira tarefa. Ela diz a ele que não há necessidade de se esconder atrás de um poste, já que ele é sempre tão imperceptível, mas Junta diz que sua condição não funciona em membros da família ou pessoas que estiveram perto dele tempo suficiente para construir alguma resistência. Falando em Seita, Akina conta a ele como ela fez o mesmo por Nagisa quando ela era pequena. Ela observa que, embora a jornada não seja longa, ainda é uma aventura para as crianças. Eles observam enquanto Seita compra ovos e volta para casa em segurança. Akina conta a ele como Nagisa também voltou em segurança, mas tropeçou e estragou os ovos durante sua primeira tarefa, chorando loucamente. Junta acha difícil imaginar Nagisa agindo assim agora, mas Akina diz a ele que Nagisa adora ter o cabelo acariciado e chama isso de a maneira mais rápida de confortá-la. Ela acaricia a cabeça de Junta antes de ir para casa. Quando chega em casa, ela conta a Nagisa sobre ter visto Seita fazer sua primeira tarefa e a lembra da dela. Assim que Nagisa se lembra do incidente dos ovos quebrados, ela faz bico, mas Akina esfrega a cabeça dela e ela se acalma. Akina então a provoca, dizendo que ela provavelmente gostaria mais se seu crush acariciasse o cabelo dela, e Nagisa tenta imaginar. Akina pergunta em quem ela estava pensando, mas Nagisa diz que em ninguém. Para se vingar dela, Akina diz que planeja fazer omuras com muitos ovos para o almoço. Dias depois, na aula, Junta sorri para o telefone enquanto seu mangá tão esperado finalmente ganha uma adaptação para o cinema. Ele de repente avista Nagisa que estava chamando sua atenção e ele surta. Ela percebe o bom humor dele e pede para ele contar tudo, então ele fala sobre a adaptação para o cinema do mangá que ele deu a ela. Nagisa o informa que ela coletou todos os outros volumes do mangá que ele emprestou a ela. Depois que ela confirma que ele planeja assistir sozinho, ela sugere ir com ele, e ele quase surta. Naquela sexta-feira, Junta senta-se num local, esperando por Nagisa, e percebe que não está acostumado a sair com ela, mesmo já tendo feito isso mais 2 vezes. Logo, Nagisa aparece e ele fica de queixo caído, impressionado com a beleza dela. Enquanto se dirigem à estação de trem, ela mostra-lhe o rabo de cavalo, pedindo sua opinião, e ele, tímido, diz que ela está linda. Ao entrarem no trem, Nagisa parece um pouco desconfortável com a multidão, então Junta pede para trocar de lugar com ela, para que se sinta mais à vontade. Nagisa hesita em trocar de lugar, temendo que Junta perca o equilíbrio, então ela se contenta em segurar a mochila dele para se apoiar. Ao chegarem à próxima estação, mais pessoas entram no trem, e Junta é empurrado contra Nagisa, mas ele se esforça ao máximo para não se afundar nos seios dela. Enquanto se segura, ele pede desculpas pelo desconforto, mas Nagisa permanece em silêncio, percebendo que ele está se esforçando para não tocá-la. Ela então vê muitas pessoas o empurrando agressivamente, e nota que deve ser doloroso. Ele explica que é porque as pessoas não o notam facilmente, e afirma que está bem com a dor, quando na verdade ele está no seu limite. Poucos minutos depois, eles saem do metrô e seguem em direção ao cinema. No caminho, um grupo de rapazes avista Nagisa e tenta flertar com ela, mas não notam Junta. Quando a figura dele finalmente aparece no campo de visão deles, eles surtam e concluem que ele é o namorado de Nagisa. Ele quase estraga a chance de parecer legal ao discordar, mas Nagisa se agarra a ele e confirma o palpite do rapaz, deixando-os chocados. Enquanto partem, eles começam a torcer para que Junta tenha um bom relacionamento com Nagisa, deixando o personagem secundário em choque total. Poucos minutos depois, Nagisa agradece a Junta por protegê-la e admite que tem sentido medo desde a viagem de trem. Ao chegarem ao cinema, Junta percebe que o lugar está lotado e começa a se arrepender de não ter feito uma reserva. Ele pede desculpas a Nagisa por ser descuidado, mas ela o tranquiliza, dizendo que não é grande coisa. Logo depois, Junta nota que a próxima sessão começa às 4 da tarde e pensa que poderia sentar-se ao lado de Nagisa para aquela exibição. Mas quando ele começa a ficar cético sobre sair com Nagisa até tarde, ele pergunta o que ela gostaria, e ela diz para ele manter a sessão das 4. Ao ouvir isso, Junta diz a ela que assistir a um filme a essa hora os fará ficar até tarde, mas Nagisa rebate dizendo que isso significa que passarão mais tempo juntos, e ela mal pode esperar para que Junta a leve para casa quando terminarem tudo. Para sua surpresa, ele diz que já planejava levá-la para casa, mas começa a tremer, pois a expressão no rosto dela o faz pensar que disse algo estranho. No entanto, Nagisa o agradece por tudo, e pede para irem a algum lugar até o filme começar, então Junta reserva os assentos e decide ir à cafeteria mais próxima. Lá, eles encontram um casal com um visual excêntrico, agindo de forma muito carinhosa enquanto compartilham uma bebida. Ao notá-los, Nagisa brinca sobre compartilhar uma bebida com Junta, para que ela também possa agir de forma fofa com ele.
Chocado, Junta recusa pedir a bebida. E então Nagisa o provoca porque a garçonete, por engano, ignorou servi-lo água. Junta diz a ela que já está acostumado e enquanto olha o cardápio, decide ficar com café. Vendo isso, Nagisa, que nunca havia experimentado, decide pedir café. Ela comenta que sua irmã bebe muito e reclamou que isso arruína seu ciclo de sono. Então Junta sugere que ela fique com suco de laranja para evitar os efeitos colaterais do café. Isso muda o humor de Nagisa na hora, pois ela quer o que Junta está tomando, que é café. Poucos minutos depois, uma garçonete serve o café deles. Então Junta pergunta se ela vai querer o dela com açúcar, mas ela escolhe tomar sem creme, assim como ele. Quando ela experimenta, o sabor amargo a atinge como um raio, então ela prova o dele para verificar se é um acaso. Para sua surpresa, o mesmo sabor a atinge, então ela o larga e se pergunta como os adultos conseguem tomar. Confuso, ele pergunta por que ela não quer açúcar, e ela diz que quer o que ele está tomando. Por essa razão, ele vai buscar creme e açúcar para eles e diz a ela que o café da cafeteria é simplesmente muito amargo. Eles experimentam com creme, e Nagisa adora, enquanto ele tenta disfarçar seu desgosto. Ela o agradece por ser tão atencioso e promete ir com calma. Momentos depois, eles vão às compras e quase perdem a noção do tempo, mas chegam poucos minutos antes do filme. No cinema, Nagisa observa não apenas o filme, mas também a reação de Junta a ele. Após o término do filme, ela comenta como viu mais de suas expressões faciais em comparação com seu habitual semblante inexpressivo do dia a dia. Ele então diz a ela que as pessoas raramente iniciam conversas com ele, então ficariam estranhas se o vissem se expressar. Nagisa diz a ele para ser ele mesmo perto dela, mas ele responde que não será fácil. Eles pegam o trem para casa e ele a acompanha até sua residência. Lá, ela o agradece e diz que se divertiu muito e gostaria de sair novamente. Ela levanta o dedo mindinho e junta o Sela com o dele. Enquanto volta para casa, ele se lembra de como ela disse que suas expressões faciais são muito fáceis para ela ler. Ele cora loucamente e se pergunta que tipo de rosto ele fez quando fez uma promessa de mindinho com ela. Junta retorna à escola, e enquanto interage com Nagisa, ele a vê sorrindo mais frequentemente. Depois da escola, ela pergunta se ele gosta de horóscopos, mas ele recusa. Ela então diz a ele que está totalmente imersa nisso e que gostaria de contar sobre o caso da noite passada. Ela faz algumas perguntas, mas as respostas dele não a convencem, então ela o convida para fazer um teste psicológico com ela. Eles são convidados a adivinhar o número de gatinhos em seu quarto, e Junta escolhe 2, enquanto Nagisa escolhe muitos gatinhos, dizendo que quanto mais, melhor. Eles verificam as respostas e veem que é o número de filhos que desejam ter. Nagisa muda imediatamente, dizendo que as respostas podem variar dependendo de quem responde. Ela sai apressadamente da sala, e quando chega lá fora, cora loucamente, notando o quão embaraçoso foi. Mais tarde naquela noite, ela vê a Akina preparando café e pede um pouco, mas Akina recusa, dizendo que ela é muito jovem. Ela discorda de Akina e a informa que bebeu uma xícara inteira. Akina olha intrigada e acha surpreendente que sua irmãzinha esteja agindo como adulta agora. Ela liga os pontos e percebe que deve ter sido o dia em que Nagisa se vestiu melhor e usou um rabo de cavalo. A sensação de felicidade ao ver sua irmãzinha crescer a atinge, e ela diz a Nagisa como isso a faz sentir-se solitária. Akina lembra Nagisa de como ela costumava imitar tudo o que fazia e ouvia tudo o que lhe dizia. Confusa, Nagisa pergunta se ela está brava por ter bebido café sem avisar, mas Akina diz que não. Ela está apenas pensando em como Nagisa está se tornando cada vez mais sua própria pessoa sem que ela perceba. Nagisa discorda, dizendo que talvez não a tenha escutado, mas ainda a está imitando, assim como a razão pela qual bebeu café foi por causa dela. Akina pensa sobre isso, mas Nagisa pega sua xícara de café e corre para o quarto. Akina acha adorável que sua irmãzinha também possa provocá-la de volta. Ela se sente um pouco triste porque eventualmente a entregará a outra pessoa no futuro. Dias depois, no aniversário de Junta, durante o estudo, ele se pergunta se é digno o suficiente para ser celebrado. De repente, seu estômago ronca tão alto que a classe inteira ouve. Sua vizinha de assento, Nagisa, sorri para ele e lhe entrega um lanche. Ele agradece, mas então lê e vê um bilhete de feliz aniversário escrito nele. Ele a olha, e ela lhe deseja feliz aniversário. Ele então se pergunta como ela sabia seu aniversário, e ela diz que viu em sua carteira escolar. Ela então lhe entrega outra barra de chocolate depois de ver que ele não a abriu. Ele lê um bilhete que o manda olhar debaixo de sua carteira, e quando o faz, vê outro presente guardado lá. Com a permissão dela, ele o abre e vê um pequeno boneco de pelúcia, que ela diz parecer com ele. Ela fica nervosa por não vê-lo reagir, então se pergunta se é fofo demais para um menino. Mas para sua surpresa, ele a agradece e promete cuidar bem dele. Ele então pergunta quando é o aniversário dela e ela diz que é em 2 de agosto. Ela pergunta se ele quer dar-lhe um presente e ele diz para ela não ter muitas expectativas. Ela sorri e então abre a barra de chocolate antes de colocá-la na boca dele. Ela então promete dar-lhe outro presente no ano seguinte. Ele fica imediatamente tomado pela alegria e esconde o rosto para impedi-la de ver sua expressão. Ele então diz a ela que ninguém nunca fez nada por seu aniversário antes, e só isso o faz sentir-se nas nuvens.
Ele agradece por lembrar de seu aniversário, mas se recusa a levantar a cabeça para que ela veja. Ele nota que está usando toda a sua força de vontade para não soltar um riso. Durante o horário de encerramento, Junta se despede de Nagisa, e assim que ele sai da sala, seu professor entra procurando por ele, sem notar sua presença. Ele então caminha pelo corredor e seus colegas de classe não o veem. Quando ele sai, um estudante o vê, mas se pergunta se talvez esteja imaginando coisas. Junta então se pergunta por que Nagisa consegue vê-lo facilmente, ao contrário dos outros. Enquanto o observa da janela da sala, ela se lembra de ter folheado o álbum do ensino médio de Tamal e visto a foto de Junta separada do resto de seus colegas. Foi então que Tamal lhe contou sobre ele, como ela não o notou durante seus 3 anos no ensino médio. Desde então, Nagisa tinha um leve interesse nele. Quando voltaram ao ensino médio, ela percebeu que Junta estava em sua turma, e ela era a única que conseguia vê-lo. Durante o primeiro semestre, ela o observou de longe, e viu como as pessoas não o notavam. Mas para sua sorte, eles se tornaram vizinhos de assento no segundo semestre. Então ela decidiu cumprimentá-lo, e ele quase surtou ao perceber que ela podia vê-lo. A reação dele despertou seu interesse, e ela soube que era a primeira pessoa que conseguia. Então ela prometeu obter mais reações dele com o tempo. Atualmente, ela o observa da janela e se despede, dizendo que se veriam no dia seguinte. Ela nota que não tirará os olhos de Junta por um tempo. Esse é o fim do vídeo de hoje.